Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, mais um corujão por aqui, mais uma live cachaceira. Estamos iniciando o trabalho. Aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando aí para os nossos amigos, para os seguidores, que a gente já está falando por aqui. Assunto bastante interessante hoje. Vamos conversar com Alexandre Campos, especialista em whisky da Single Malt Brasil, e ele vai conversar conosco sobre como o whisky pode contribuir com a cachaça. Vamos indo. Tá rolando a live da Cúpula da Cachaça. Eles começaram 9h30 e a gente já tinha agendado há um pouco mais de tempo do que eles, e a gente decidiu respeitar o nosso horário aqui, mas imagino que deve estar super interessante lá. Eu estou curiosaço com o que está acontecendo lá, porque eles vão anunciar o novo Cúpulo da Cachaça, e até peço que quem escutar lá e vir para cá depois, que me conte, por favor, quem será o novo Cúpulo da Cachaça. O pessoal vai entrando aí, estou escutando um blues aqui de fundo, alguns conhecidos por aqui. Raul da Magnífica já está aí. Carol! Que beleza, Carol, te ver por aqui. Que legal. Um abraço aí para toda a família Campos. Salve Marcelo Pardim, salve Lucas, tá no Aria Barris de Cachaça. Vamos indo, vamos entrando aos pouquinhos. Daqui a pouco nosso convidado de peso, hein? Tá chegando aí. Saulo Rocha, advogado. É bom quando tá assim no início que a gente consegue cumprimentar as pessoas. Daqui a pouco, quando a gente entra no assunto, a gente já não consegue mais ficar cumprimentando. Vou me servir, tá? O pessoal aí já está tomando alguma coisinha? Lembrando para a gente ir devagar, hein? Fala, Marcelão. Eu vou de Sebastiana, ainda tenho um pouquinho aqui do meu kit Experiência Sebastiana. Essa era 2 barricas. Acabou de acabar. Ainda vai me acompanhar aqui por um tempinho. Fala, Felipe. Meu irmão querido. Esse isolamento acaba fazendo a gente ficar longe também dos familiares, né? Iniciar aqui também, pessoal, lembrando de não esquecer da dose certa. Consumo de bebida alcoólica é perigoso em excesso, principalmente nessa época que precisamos estar com nossos corpos forte. Então, mente sã em corpo são. E o excesso de bebida alcoólica pode nos debilitar consideravelmente, tanto fisicamente como mentalmente. Então, lembrem-se sempre, cachaça é muitíssimo perigoso, a gente não pode exagerar em momento algum nesse consumo, tá certo? E aproveitar o momento para a gente se solidarizar com as famílias que têm pessoas acometidas aí pela Covid-19, algumas famílias que já perderam seus entes queridos, então solidarizar também com essas famílias. Eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro, que foi internado com Covid-19, passou lá uma semana, chegou aí para o CTI, graças à medicina, ao corpo físico dele e ao Papai do Céu, ele já se recuperou e já está em casa com a família, mas lembrem-se, é perigoso. Cecília, estou vendo aí Cecília, Leandro, William Carneiro, o pessoal vai entrando aí aos poucos. A gente acho que não sabe ainda quem é o novo Cúpulo, acho que ainda não saiu quem é o novo Cúpulo, não. Eu tô de Sebastiana 2 barricas. Olha quem tá aí, que honra. Eduardo Santinoni, meu consultor.
Foi através do Eduardo que foi possível nós iniciarmos a operação das lojas Eu Amo Cachaça. Edu, Grupo Y Consultoria, que nos proporcionou uma melhor análise, uma evolução de tudo que a gente gostaria de fazer. Olha aí, meu amigo Alexandre da Single Malt já está por aqui. E eu já vou chamá-lo. Vamos indo. Está se conectando lá. Vamos torcer aí para a conexão hoje, para a internet ser favorável a esse bate-papo aqui. Esse esquema de ouvir uma musiquinha antes... Esse esquema de ouvir uma musiquinha antes de entrar aqui com o convidado, isso eu peguei do João Almeida, da Escola da Cachaça. Bacana demais. O Alex acho que estava comentando comigo. Que ele estava sem som lá. Já já a gente vai chamando ele aí. Mas me conta aí, pessoal, como é que estão as expectativas de vocês? Estou vendo que nós temos produtores entrando. Então, o Lucão lá da Matriarca. Grande Oswaldo, sempre bom te ver por aqui. Você é um mestre do comércio de cachaças, da distribuição de cachaças. 30 anos. Não me lembro quanto tempo agora. Mais exclusivo de cachaça. Meu grande amigo, Valmir Cotrim. Vamos lá. O pessoal está um pouco curioso aí. Teve um bafafá essa semana para saber o que o nosso grande Alexandre Campos pode falar sobre a contribuição do uísque para a cachaça. Lembrando que semana que vem nós também continuaremos a live cachaceira nesse Corujão, sempre 22 horas. Semana que vem tem Bruno Videira, na segunda-feira a gente tem Cecília falando de embalagens. Cadê? Deixa eu pegar todo mundo aqui, que aí eu já vou falando aqui. Quem é o nosso cronograma? Bora lá. Então, semana que vem nós temos... o time é de peso, hein? Rapaz, bora lá. Olha que responsabilidade. Nós temos Bruno Videira, temos Isadora Belo Fornari, teremos Cecília Helena e ainda teremos Felipe Januzzi do Mapa da Cachaça. Estarão aqui conosco. Bora lá? Alexandre vai entrando. Ô, Marcel. Grande Alexandre, salve, tudo bem? Tudo jóia, tá me escutando? Te escuto bem. Vamos perguntar se as pessoas nos escutam aí, se está alto e claro para todo mundo, e vamos embora. Ah, beleza. Vocês estão me vendo bem também na tela? Eu te vejo bem, isso, você mais baixo aí, melhora um pouquinho. Tá. Que aí não corta aí a sua cabeça. Tá bonita essa estante atrás de você aí, né? Tem uma estante aqui bacana. Gostei disso. Alexandre Campos, especialista em uísque da Single Malt Brasil. Alexandre, vamos... Você já está servido? Como é que você está aí? Eu já coloquei aqui uma Sebastiana 2 barricas e a experiência Sebastiana vai me acompanhar pela nossa live. Como é que você está? Eu estou aqui com a Santa Terezinha, a Sassafrás. Do mestre de Walter Menegatti.
Mestra de Walter Menegatti, uma cachaça que eu gosto bastante, né? Envelhecida em barril de sassafrás. E tem outras aqui também, né? Que a gente vai degustar ao longo dessa nossa live. Né? Tenho também a Tabaroa. Tabaroa é uma cachaça que eu gosto bastante também. Tabaroa. Boa Uma cachaça. Uma cachaça bem legal. E também tenho aqui, vamos ver, não sei se eu vou conseguir beber tudo isso, mas tem uma cachaça do ministro também. Dominique, 5 anos essa daí, né? 5 anos em Carvalho. Massa, eu adoro essa cachaça. É outra cachaça que eu também acho bem bacana. Adoro essa cachaça e eu tenho uma história com ela muito boa, cara, porque meu falecido avô, que me acompanha nas lojas e nas minhas histórias de cachaça, me deu uma de presente há uns 8 anos atrás e eu demorei uns 6 anos para tomá-la. Me lembro muito do meu avô. Ô, Alexandre, começa falando um pouquinho da Single Malt, começa explicando para as pessoas sobre a Single Malt Brasil. Nós temos aqui uma mescla de público da cachaça e público do whisky que vão entrando aí, mas acho legal falar da Single Malt. Não, legal, bacana. Primeiramente, eu agradeço aí o convite, Marcel. Acho que é interessante a gente fazer esse bate-papo. A Single Malt Brasil é uma loja, é um e-commerce especializado em destilados. A gente atua desde 2012. O foco principal é o foco em destilados e principalmente em whisky, que é onde eu desenvolvi minha expertise, né? Eu morei 8 anos no Reino Unido, acabei conhecendo bastante destilarias, boa parte delas, acabei interagindo muito com os produtores escoceses de whisky e, bom, a gente desenvolve também um trabalho com cachaça, um trabalho, eu acho que menos abrangente como o seu, né? Eu acho que o seu trabalho é muito mais amplo, mais diversificado do que a gente faz. Mas a gente tenta colocar também algumas cachaças no portfólio. A gente vinha fazendo um esforço para aumentar cada vez mais o nosso portfólio, mas aí por conta desse Covid-19, né, a gente deu uma certa parada, mas a ideia é sempre expandir o nosso portfólio de cachaças. A gente tem ideia de, por exemplo, incluir no nosso portfólio a Magnífica também, a Companheira, algumas cachaças Boníssimo, que eu acho bem interessante. A própria Tabaroa também, que é uma cachaça que eu gosto bastante. Então, a ideia é que a gente faz esse trabalho. Tá? Eu acho que eu preparei um roteirinho, Marcelo, que eu acho que pode ser interessante. A ideia que eu acho que a gente pode desenvolver aqui não é dizer como se deve produzir cachaça, né? Quem deve fazer isso são os produtores. Ninguém melhor do que os produtores para dizer o que é a cachaça e como produzi-la. Mas eu acho que nosso trabalho como que a gente faz um trabalho aí no varejo, a gente acaba tendo um contato com o público e a gente pode dar algumas ideias, conversar, trocar conhecimentos. Eu acho que isso é o mais importante. E por conta da minha experiência na indústria de uísque, eu acho que eu posso trazer alguns exemplos que podem ser usados por alguns produtores no Brasil. Não sei. A ideia aqui é lançar algumas ideias que eu acho que podem ser aproveitadas. Sem dúvida nenhuma. Como a gente fez um bate-bola, a gente tem os roteiros, eu vou te fazendo umas perguntas dentro do que a gente conversou, que eu acho super interessante, a gente deixa a coisa fluir. Eu fico prestando atenção aqui nos comentários do público, até para você não ficar se distraindo aí, tá? Se eu ver que dá para fazer alguma pergunta, ou se tem algo que a gente vai comentar, eu vou deixar rolar. E no final da live a gente vê o que consegue responder e se a gente precisa continuar. Só para falar para o pessoal um pouco da nossa dinâmica. Ô Alexandre, como a gente tem público de cachaça, público de uísque aqui, só para a gente falar, assim, de acordo com a legislação, o que eu queria? Eu queria que você falasse o que é o uísque, para a gente entender o que é o uísque, para entender de que produto que a gente está falando e de que produto a gente está
falando de exemplo, né, de que produto a gente está... O que é um whisky? Vamos lá, vamos começar assim Tá. que eu não me enrolo aqui. Eu acho, bom, o whisky é o destilado do mosto fermentado de cereais. Tá? Agora, Sim, dentro dessa categoria mais abrangente de whisky, mais macro, a gente tem, por exemplo, o Scotch Whisky. O que é o Scotch Whisky? É o whisky produzido na Escócia, tá? A partir do destilado do mosto fermentado de cereais. Tá? Destilado a no máximo 94,8%, tá? E envelhecido em barris de carvalho por no mínimo 3 anos. Tá? Essa definição do Scotch. Eu acho que a primeira ponto que eu gostaria de abordar é exatamente essa comparação entre o que foi definido na legislação escocesa, tá, de Scotch, e o que a gente tem definido pela cachaça, na nossa instrução normativa número 13 de normativa 2005. número 13. Sim, é Exatamente. por isso mesmo. Uma coisa bem interessante é a seguinte, essa legislação do Scott, ela é relativamente nova, tá? É uma legislação de 2009. Tá? Por exemplo, para mostrar o quanto isso é novo, até 1990, o Scotch Whisky poderia ser envelhecido em qualquer tipo de madeira, tá? Que não é o caso, não é mais o caso. A partir de 1990, o Scotch passa a ser envelhecido exclusivamente em carvalho. O primeiro ponto de comparação que eu gostaria de fazer é exatamente esse. Por exemplo, eu acho muito complicada a nossa definição, a nossa legislação de cachaça. Sendo bem sincero, Sim. eu não tenho. Eu acho que isso aí é um debate para ser amplo, com fóruns de produtores. E eu acho que é o seguinte: se os produtores estiverem confortáveis com o que existe na legislação hoje, ótimo. Tá? Mas eu como, por exemplo, consumidor, ou uma pessoa que vai explicar para alguém o que é cachaça, eu já sinto um pouco de dificuldade. Por quê? A gente tem a definição da cachaça, né? Que é o destilado feito do mosto fermentado do caldo da cana, com teor Caldo alcoólico, fresco. caldo fresco da cana, com teor alcoólico entre 38% a 48% Exatamente. ABV. Tá? Mas aí entra algumas categorias que eu acho que a gente poderia discutir na nossa legislação. Se deveria sair da legislação ou se deveria ser modificado. Por exemplo, cachaça adoçada. Tá? Eu acho que isso aí não deveria ser uma categoria de cachaça. Isso deveria ser licor. Só para o pessoal Tá? entender, cachaça adoçada é porque nem todo mundo está familiarizado. É cachaça que tenha entre 6 e 30 gramas de açúcar por litro. Né? Só para dar uma noção assim. Exatamente. Né? A cachaça ela pode ter até 6 gramas de açúcar por litro. Sem De sacarose. precisar informar. Exatamente. Sem precisar informar. Quando passa desse limite, a gente já tem a cachaça adoçada. Até Tá? 30. O que eu acho? Aí você pega uma cachaça, né? Você fala, cachaça. Cachaça adoçada? O que é isso? Já cria um pouco mais de confusão para o consumidor. Outra coisa, quando a gente tem na nossa legislação, quando diz cachaça envelhecida. Cachaça envelhecida é o quê? É a cachaça, tá? Que tem tem no mínimo 50%. 50% de cachaça envelhecida em madeira. Em barril até 700 De no litros. mínimo um ano. Barril até 700 litros. No mínimo um ano, barril de 700 litros. Mas você pode botar cachaça branca ali. Pode ser 50-50. Exatamente. Exato. Nessa composição. E eu acho que quando você pega uma cachaça, você vê no rótulo ela envelhecida, você automaticamente espera que ela seja totalmente envelhecida. Em madeira. 100% envelhecida. 100% envelhecida. Que é a nossa cachaça premium. Que ela tem que ter Exatamente. 100% de envelhecimento em madeira. Então já começa confundindo o consumidor aí. Exatamente. Aí tem a cachaça extra premium, que ela tem que ter no mínimo 3 anos de envelhecimento. 100% envelhecida em madeira por no mínimo 3 anos. Barril até 700 litros. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida com os produtores,
tem que ser discutido pela... como é que é o nome da nossa associação da cachaça? Nós temos duas grandes associações no Brasil. Nós temos o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro Exato. da Cachaça, e nós temos a ANPAC, que é a Associação Nacional dos Produtores de Cachaça de Alambique. Então, são as duas grandes associações que representam o setor aí. E aí tem algumas regionais, algumas não, tem muitas regionais que representam bem aí as suas regiões. O que eu Exato. posso te falar? Que, assim, o que a gente vê nos grupos de cachaça, né? Nós temos dois grandes grupos de cachaça nas redes sociais e que tem pessoas de toda a cadeia produtiva, a legislação de alguma maneira está sendo discutida. Eu não tenho Uhum. muitas informações, que eu não sei muito do bastidor, mas a legislação de alguma maneira está sendo discutida. Tem uma discussão entre os produtores de cachaça de alambique e os produtores de cachaça de coluna. E até acho que a gente vai acabar entrando nesses assuntos aqui no decorrer. Mas só para te dizer que, de alguma maneira, está sendo discutida. Eu não sei em quanto tempo isso vai demorar para mudar ou não, mas eu gosto da sua observação como alguém que é consumidor, como alguém que está no varejo, que está no mercado, que a legislação é extremamente confusa. Para os meus funcionários entenderem como que eles explicariam o que é cachaça envelhecida e o que é cachaça premium, já foi uma dor de cabeça. Imagina para o consumidor. Eu acho que aqui, Marcel, a ideia... A gente não tem a pretensão de dizer, deve ser assim, deve ser assado. Tira isso, coloca isso. A ideia não é essa. A ideia, eu acho que é passar um pouco. É um pouco confuso. Fica um pouco confuso, como você falou, para a gente explicar, para o próprio consumidor entender o produto. Então, acho que a gente deveria mirar em algo o mais simples possível, em termos de legislação. Ou seja, uma sugestão, por exemplo, imediata da minha parte. Esse negócio, cachaça adoçada, isso é licor. Passa para a categoria de licor, entendeu? Porque se encaixa melhor ali. Cachaça envelhecida é 100%, passou 100% em madeira, porque o nome já diz envelhecida. Alguns highlights, só para a gente pontuar um pouco essa discussão. Uma coisa que eu queria falar também, voltando um pouco, a gente já cobriu um pouco essa parte de legislação, eu acho que a gente pode até responder algumas perguntas das pessoas que estão assistindo nossa live. O que eu queria fazer uma comparação, eu escrevi um artigo, uma vez que saiu na Exame, tá? Que era um artigo que fazia um paralelo entre cachaça e outros destilados. E na época, eu estava querendo simplificar ao máximo o que as pessoas definem como destilado, por exemplo, complexo. Tá? A gente escuta muito assim, esse é um destilado melhor, esse é um destilado pior. Eu acho que não existe isso, né? Cada bebida tem a sua função, cada bebida se enquadra a um determinado propósito. Tá? E em termos da cachaça, a gente tem cachaças belíssimas, tá? E especialmente as de alambique, eu acho que elas se enquadram numa categoria que eu defino, isso é uma coisa uma definição minha, que eu chamo de destilados complexos. E destilados complexos, tá? São duas características, para mim, bem simples. Tá? Destilação em alambique, envelhecimento em madeira. Tá? Por que isso? Destilação de alambique vai te dar mais congêneres para a cachaça. Vai te dar mais congêneres para o destilado. Te dá mais ésteres, te dá mais aldeídos. Tá? Você acaba, como você não tem no final da destilação, que é uma destilação com 97% de álcool etílico, 98%, 94%, como for a definição de um destilado de um determinado país, a gente acaba tendo mais congêneres. Então, acaba sendo uma bebida mais aromática, mais densa, mais oleosa, pela destilação de alambique. Isso é a primeira característica. A segunda é o que? A madeira. Madeira também vai te dar isso. Madeira te dá ésteres, te dá aldeídos, te dá uma série de compostos aromáticos que vai tornar aquela bebida complexa. Tá? E dentro da minha categoria, o que eu vejo de destilados complexos no mundo? No mundo que a gente tem mais conhecimento. É o quê? A cachaça de alambique, é o uísque, é o rum
envelhecido, é o conhaque, é o armanhaque, é a tequila envelhecida. Então, eu colocaria esses destilados numa categoria de destilados complexos que eles não precisam ser misturados com mais nada. Você Mas, pode... Perdão, Marcelo? Alexandre, quando você coloca lá o uísque dentro da categoria também de destilados complexos, mas lá dentro da categoria do uísque também tem uma separação que não necessariamente é destilação de alambique, não é isso? Tem. É porque a destilação de alambique seria o quê? O single malt? Seria o single malt. O bourbon tem uma destilação híbrida, é alambique e coluna, uma coluna pequenininha, mas é uma destilação híbrida. Mas você pontuou muito bem. O single malt é, para mim, o equivalente à cachaça de alambique. Estaria mais no core dessa minha definição de destilado complexo. Então, eu acho que... E aí tem lá o blender de Scotch Whisky também, que aí seria esse igual o bourbon lá, né? O blended é exatamente igual o bourbon. Leva o blended Scotch. Você leva destilação de alambique e destilação de coluna também. Isso não é, a gente quase não tem no Brasil na cachaça, ou então as pessoas não falam tanto. Eu conseguiria citar talvez no máximo um produto desse. A gente não tem, né? Porque a gente tem uma separação bem clássica entre dois produtos, né? A cachaça, que se não falar que é alambique, a gente deduz que é coluna, e cachaça de alambique, que é destilação de alambique, como o próprio nome já diz. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pontuar que a gente está falando aqui, a gente vai tentar falar aqui, dar um pouco paralelo desses destilados complexos. Tá? Uhum. Sim, tá. A gente comentou da legislação. O que eu acho que é interessante, Marcel, que eu vejo muito... Agora eu vou começar a falar do que eu vejo muito no uísque. E que o que eu poderia ver na cachaça. Tá? Nada do que eu vou falar é simples. Nada do que eu vou falar é aplicável de uma maneira imediata. Tá? Mas são comparações. O que eu vejo num destilado, que eu convivo mais, que poderia ser repassado como experiência para outro destilado, que é o caso da cachaça, que a gente vai estar se focando aqui. Primeira coisa que eu acho interessante é o seguinte: o whisky ele tem muito storytelling, né? Você contar a história do produto. Eu acho que na cachaça a gente está avançando um pouco mais nisso, mas ainda falta a gente ter um trabalho melhor em cima disso. Como esse trabalho, aí tem que pensar, no caso, os produtores, que são os donos dos produtos, eles têm que pensar, obviamente, consultam a gente, que está um pouco mais na linha de frente, mas eu acho que aí é o caso dos produtores pensarem. Né? Por exemplo, o que a gente vê muito no caso do uísque? É tentar tornar o produto o mais especial possível. Então, por exemplo, toda destilaria na Escócia tem alguma característica peculiar. Tá? Você tem, por exemplo, o caso da Glengoyne. É a destilação mais lenta na produção de single malt. Porque eles dizem o seguinte: uma destilação mais lenta vai produzir mais ésteres. Tá. Se isso é verdade ou não, aí cabe análise química para comparar uma destilação mais rápida, uma destilação mais lenta e comparar o resultado entre as duas. Tá? Mas isso é só um exemplo de storytelling. A Glengoyne, ela faz muito marketing em cima disso. Nós somos a destilação mais lenta. O tempo faz um trabalho melhor. Não só no envelhecimento dos nossos single malts, como também no nosso processo de produção, na nossa destilação. A gente tem, por exemplo... Isso funciona bem para essa empresa? Porque assim, o que eu fico pensando? Pensando em storytelling, eu adoro as histórias. Um dos motivos, lá na loja, eu falo o seguinte, que eu gosto porque eu gosto de saber a história deles para contar para os nossos clientes. Então a gente, por afinidade, a gente faz um trabalho de storytelling
os nossos produtores. Mas eu concordo com você que eles precisam contar isso melhor, porque ninguém melhor do que eles sabe contar. Minha preocupação tem que ser uma história íntegra, uma história real, uma história verdadeira. O brasileiro é sempre desconfiado. E eu até te dou um exemplo de uma cachaça que eu recebi esse tempo atrás, que tinha uma história linda, era um produto para eu avaliar, tinha uma história muito bonita na caixa, na embalagem, uma embalagem bem conceituada, só porque aquela história não casava com o produto. O que falava lá não tinha nada a ver com o produto. Ou seja, era uma bela história, talvez uma história que vendesse, mas não era uma história íntegra. Então, assim, lá isso aí, essas histórias são íntegras? Te parece íntegras essas histórias todas? Assim, vamos lá, Marcel. Eu acho que a questão de transparência com o consumidor é um problema no mundo inteiro. Não é um problema só de Brasil. Às vezes a gente acaba sendo muito... Nós que somos brasileiros, a gente acaba sendo muito severo com a gente mesmo. Com o que a gente faz. Tá? Então, esse é um problema no mundo inteiro. Obviamente, existe um exagero por parte das destilarias na Escócia? Existe. Mas o que elas contam, em termos de storytelling, é uma coisa que você pode confiar. Tá? Se você for na Glengoyne, você vai ver, de fato, que o processo de destilação deles é mais lento. Tá? Então, eles têm essa preocupação de... Eles não falam que contar uma mentira 1000 vezes se torna uma verdade. Não. Eles contam uma verdade todo dia para essa verdade se consolidar ao longo do tempo. Tá? Massa. Agora, massa. Eu acho que isso aí... os nossos produtores, por exemplo, têm que explorar mais isso nas garrafas, nos rótulos. Tá? Essa questão de... dei um exemplo aqui. Não sei se tem algum produtor que produz a sua cachaça de forma mais lenta que os outros. Porque também falar que o meu processo de destilação é mais lento, mas é mais lento em relação ao quê? Tá? Você tem que ter uns outros fazendo o processo de destilação mais rápido. Mais rápido, sim. Isso é só um exemplo. Outro, o caso da Glenmorangie, que é a questão do formato dos destiladores que eles usam para produzir o single malt deles. São destiladores, são alambiques altíssimos. Os mais altos da Escócia, quiçá do mundo. A gente não conhece o mundo inteiro, mas a gente pode dizer que são os destiladores mais altos para a produção de uísque no mundo. E o que isso leva? O que isso acarreta? Acarreta que é o seguinte: o processo de destilação, os vapores vão subindo, né? Sim. Você tem uma série de compostos sendo volatilizados e eles têm que se condensar do outro lado, da saída do alambique. Quando você tem um destilador muito alto, o que acontece? Você tem muito refluxo. Os compostos, os vapores sobem, tá? E não conseguem chegar ao outro lado para se condensar. Eles caem. Você tem esse refluxo, eles condensam e caem. Só os álcoois mais leves conseguem passar essa barreira criada pelo destilador para cair lá do outro lado. Então, como é que a Glenmorangie explora isso? A Glenmorangie coloca os alambiques sempre, muitas vezes, nos rótulos das garrafas. Tá? Tem o símbolo, que é o símbolo que eles usam, é a girafa, que é o pescoção. Pescoção. Tá? E como é que eles vendem isso? Olha, nós produzimos o single malt mais leve, com os alcoóis mais leves da Escócia. Tá? É outro exemplo que a gente tem de storytelling. E alguns mais simples, do tipo... Trazendo para a cachaça, desculpa aí te interromper, fala o que dá na sua cabeça aí. Dá um exemplo do que podia ser legal na cachaça. Assim, um storytelling. Eu acho que se a gente tiver destiladores diferentes, alguém explora um processo de destilação diferente, tá? Alguém faz uma fermentação mais lenta, tá? Alguém usa uma cana especial. Eu já vi cachaça que é 100% cana caiana. Cana caiana. Tá? A gente tem umas 3 ou 4 que são.
algumas pesquisas acadêmicas mostram, mas não dá muita diferença e tal, mas isso é um storytelling. Tá? Que eu acho que as pesquisas acadêmicas, às vezes, elas também são falhas, não captam tudo. Então, eu acho que, por exemplo, você explorar mais a sua produção, o que você faz de diferente e como é que você se posiciona diferentemente no mercado. Existe um storytelling bem simples, por exemplo, que é de uma destilaria chamada Edrador. A Edrador, ela diz o seguinte: nós somos a menor destilaria da Escócia. Por ser menor, a gente tem mais cuidado com o produto, com o nosso produto. A gente consegue enxergar nosso produto melhor. A gente tem um carinho melhor por a gente não fazer um produto massificado. Então, são storytelling simples, que eu acho que pode ser explorado pelos produtores. E alguns storytellings, assim, que surgem de repente. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui uma garrafa. Essa garrafa aqui é interessante. Vamos lá. Tá? Esse é um whisky chamado Bruichladdich de Islay. O nome dele é Yellow Submarine. Tá? O que acontece? Ele se chama Yellow Submarine e ele tem como símbolo WMD, tá? Que é Whisky of Mass Distinction. Quer dizer, um whisky massivamente distinto. E da onde que vem esse storytelling? Esse storytelling vem de WMD, que é Weapons of Mass Destruction. Tá? Ou seja, armas de destruição em massa. Por quê? Em 2005, a Marinha Britânica estava fazendo um exercício de guerra em Islay. Tá? O que acontece? Fizeram um exercício de guerra e voltaram para a base. Só que esqueceram o submarino pequenininho aqui, esqueceram. Alguém esqueceu o submarino e voltaram para a base. E o submarino ficou lá perdido até que os pescadores encontraram o submarino. Tá? O que aconteceu? A Marinha Britânica, esse pessoal da Guarda Costeira da Escócia, que é Reino Unido, no caso, todo mundo junto, e que são pescadores também, tem essa dupla função, eles avisaram a Marinha Britânica, falaram: vocês esqueceram um submarino na nossa costa aqui, na ilha de Islay. E a Marinha Britânica ficou negando o tempo inteiro. Até que eles tiraram o submarino do mar, esse pequeno submarino, que é um mini submarino, que a função dele é detectar minas em alto mar, para evitar que os navios se choquem com essas minas e afundem. Então eles tiraram do mar e colocaram no quintal de um pescador em Islay. E o pessoal virou um ponto turístico. O pessoal ir lá, tirar foto. Porque a gente está falando de um equipamento de guerra que custa aí 2 milhões de libras. E a Marinha Britânica reconhece o erro, vai lá resgatar esse submarinozinho amarelo, o Yellow Submarine. Tá? Bom, essa história virou uma lenda na imprensa, na ilha. E o que a Bruichladdich fez? Uma edição especial, limitada, desse evento que ocorreu em Islay, que foi um evento folclórico. Então, isso é um exemplo de storytelling que pode ser explorado, tá? Que não está ligado à produção, mas está ligado a um evento que ocorreu, um evento fortuito, que as destilarias escocesas acabam se aproveitando bastante dessas coisas. Como é que isso pode ser aproveitado aqui no Brasil? Não sei, alguns eventos que a gente ocorram por aqui. A gente faz muito meme, né? A gente tem a indústria de bebidas, às vezes, lança rótulos com base em piadas que ocorreram no Brasil e tal. Mas a gente pode fazer uma coisa também mais sofisticada, mais interessante, com uma abordagem não é ser sério, mas com uma abordagem que seja interessante para o consumidor, né? Entendi. E o que você acha das embalagens?
Assim, uma outra coisa que eu ia falar também, desculpa, Marcel. Por exemplo, tem na minha coleção também esse whisky que é o Glenfarclas 175 anos, da destilaria. Tá? Isso também é interessante, ou seja, qualquer data que seja de 25, 25 anos, as destilarias costumam lançar edições especiais. Outro storytelling legal, da Ardbeg. Ardbeg, esse aqui é o Ardbeg Galileu. O que acontece? Esse Ardbeg é um whisky bem tufado, bem peated, e a empresa que está por trás da Ardbeg, a dona, é a Moët Hennessy, Louis Vuitton Moët Hennessy. Eles mandaram um barril para o espaço para ver como é que é o envelhecimento de um destilado dentro do barril, e como é que a gravidade zero interfere. Obviamente, a gente sabe que vai ser um envelhecimento mais lento, assim, na teoria, né? Por quê? Ou não, né? Não sei. Aí tem que ver o experimento. Porque o líquido fica ali meio que flutuando, batendo nas paredes. Mas ele acaba não se fixando. Não tem gravidade para ele se fixar. Na minha opinião, talvez seja um envelhecimento mais lento. Tá, os whiskies que estão aqui não foram para o espaço. Tá, é um Ardbeg envelhecido finalizado em barril de vinho Marsala, italiano. Tá? Mas eles lançaram Alexandre, para marcar... Só um minutinho, o pessoal já falou umas 3 vezes que está dando eco aí na sua fala. Até peço para o pessoal contribuir se dá eco nas duas falas, quando eu converso também, ou se dá eco só quando o Alexandre está falando. A gente está em casa, né, pessoal? Acaba que, às vezes, as nossas salas, o silêncio que a gente provoca aqui faz dar esse eco. Você está de fone ou você está falando no volume aí? Como é que está isso aí? Não, eu tive um problema com o microfone e acabou que o microfone perdeu o som. Eu te escuto muito bem, mas as pessoas estão falando que está dando um eco aí. Mas eu te escuto muito bem. Aqui no meu fone de ouvido eu estou te escutando muito bem. O pessoal está falando que está dando eco só comigo, né? Mas vamos seguir. Não vai ser por isso que a gente não vai seguir. Deixa eu ver se... Vamos ver se consigo botar o microfone agora. Você está me escutando? Eu te escuto melhor ainda. Mas eu não escuto. Quando eu boto o microfone, eu não escuto você. Ah, tá. Aí você não escuta. Deixa eu ver se eu consigo... Vou tentar aqui rapidinho, porque eu tive esse problema. Por isso que eu entrei atrasado, porque eu tive esse problema. Tá? Vamos lá. Não se preocupa não. Vamos seguir em frente. Até porque eu já vi que a gente vai ter que chamar a segunda hora de live. Eu te escuto bem. Vamos esperar um pouquinho. Deu uma travadinha lá no Alexandre. Eu não sei. Aí, voltou para mim. A gente está fazendo só um... Aí, vocês reclamam que está dando eco, aí a gente fica aqui ajustando, aí depois vocês vêm falando aí. Não, continua, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Vou até tomar uma água aqui para acalmar meu coração. Oi, Alex. Tá funcionando aí para vocês? Para mim funciona. Perfeito aqui. Tá tudo bem. Você me escuta? Eu te escuto bem. Tá, tem... Na verdade, agora tá dando uns piques de transmissão. Vamos, ô Alexandre. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, vamos seguir então. Segue com eco. Deixa do jeito que estava, Alexandre. Tava melhor do jeito que estava. Então, tira o foninho aí, deixa do jeito que você estava antes. Acho que estava melhor pra gente. Segue o Corujão. Segura aí, gente. Hoje vocês vão ter que ficar até meia-noite para escutar toda a história aqui, hein? Oi? Eu vou... A gente tá me escutando agora? Eu te escuto. Você tirou, voltou para aquele estado de antes?
Voltei, estamos procurando um outro microfone aqui que Não, não, não. cause eco. Tá bom assim, de verdade. Tá bom assim. Tá tranquilo. Mas Vamos o embora. pessoal em casa tá dando eco? O pessoal falou que era para deixar o eco em paz. Bom, deixa eu fazer o último teste aqui. Desculpa aí. Desculpa a vocês. Peço desculpa. Tentar aqui fazer a última tentativa. Bora. Vou dar mais uma bitoca na minha Sebastiana aqui, que enquanto você fala com o microfone, eu falo com ela. A gente tá algum problema que eu não estou conseguindo encaixar o microfone. Cara, não se preocupa, fica sem o microfone do jeito que você estava antes. Tá. Então, vamos lá. É verdade, ó. Às vezes abaixar o volume do celular aí pode ajudar um pouquinho. Tá. Não, claro, abaixa o tanto que você consegue me ouvir aqui, mas já melhora um pouquinho. Tá, eu abaixei o volume do celular. Vocês estão me escutando melhor Cara, agora? Eu te escuto muito bem. Vamos seguir. Tá, legal. Então você chamou atenção para a qualidade do storytelling, para o pessoal às vezes não ter uma história tão marcante, mas o pessoal pode aproveitar fatos históricos, pode aproveitar várias outras situações para criar um storytelling, criar uma mística para poder colocar um produto no mercado ou para poder vender um produto. É mais ou menos isso que você quis sintetizar, né? Exatamente. Né? Você pode ter storytellings a partir da produção, você pode ter storytellings a partir das datas comemorativas da própria destilaria, ou de um evento, por exemplo. Caso Macallan costuma fazer edições ligadas a datas comemorativas da realeza britânica. Essa do Ardbeg Galileu, por exemplo, que foi um experimento feito pela Ardbeg, também virou um storytelling. Então, são essas coisas que eu acho que a gente poderia explorar mais aqui na cachaça. Semana que vem, Brasília faz... Eu estou em Brasília, você também. Semana que vem, Brasília faz 60 anos. E já era uma dica para as pessoas explorarem essa data. Agora nós temos a primeira cachaça 100% fabricada em Brasília, cachaça Cavaco, que estão se preparando, aí já tem registro no mapa, mas estão preparando para se lançar no mercado aí para o Brasil inteiro, e já é uma oportunidade de storytelling, né? Exatamente. Por que é legal essas edições limitadas? Porque elas sinalizam para o consumidor que é algo especial. E tem que ser algo especial, no sentido de que você tem que separar os seus melhores barris para esses tipos de edições que você quer lançar no mercado. Um exemplo do que pode ser explorado. Você saiu um pouco do teu da tua linha, do teu core range, né? Da tua linha de produtos que você oferta no mercado. Você faz edições especiais aqui e ali. Eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, que a indústria do uísque escocês, particularmente, sabe explorar muito bem. Tá? Nesse sentido. Agora, novamente, né? Nada disso é fácil, tá? Parece que a gente está falando aqui, parece que isso aí a gente consegue fazer rapidinho, do dia para a noite. Não é assim. Mas é tentar caminhar nesse sentido, que eu acho bem interessante. Boa dica. Storytelling de qualidade. Embalagens, o que você acha? Eu acho o seguinte, a questão das nossas embalagens, eu acho que a gente já melhorou bastante. Hoje, por exemplo, eu não me sinto constrangido de presentear um amigo meu estrangeiro, por exemplo, que vem aqui no Brasil, com as nossas cachaças. Pelo contrário, eu acho que a gente já tem edições que são belíssimas. Eu acho isso importante, porque é uma evolução no mercado que a gente está vendo recentemente. O que eu chamo de recentemente? Talvez uns 10 anos para cá, ou menos. E eu acho que a gente já mudou muito. Eu acho que o nosso mercado da cachaça hoje já está muito mais orientado para essa questão de que a experiência do consumidor ela tem que ser completa.
completa no sentido de a gente está bebendo destilado, a gente tem uma experiência sensorial. Só que temos que ter uma experiência também de pegar na garrafa, de gostar da garrafa, de gostar do design, de sentir prazer em olhar algo bem feito, bem acabado. Eu acho que o importante, no caso, você comentou, Marcelo, da questão do storytelling ser algo íntegro, né? Exato. Que seja honesto. Eu acho que essa questão do investimento que a gente tem no visual também tem que estar corroborado aliado com destilado de qualidade. Tá? Não adianta também você pegar aquela garrafa bonitona que você vai botar o destilado no copo e você vai falar, caramba, isso não condiz com a garrafa. Com a garrafa. Né? Ou o contrário, você pegar um baita de um destilado e botar numa garrafa que não condiz com a qualidade dele. Eu acho que é um casamento. Eu acho que o visual tem que ser sempre bom. As garrafas têm que ser as melhores possíveis. Mas, obviamente, a gente sabe que, na prática, a teoria é outra. Você já até me deu um pitch para eu poder falar sobre isso. Sexta-feira, amanhã, o João Almeida vai estar lá na Escola da Cachaça, junto com o Eduardo, da Garrafaria Serra Negra, e eles vão falar sobre garrafas e rótulos, vão discutir um pouco sobre isso. E semana que vem, eu estarei com a Cecília, que você conhece. A Cecília vai estar comigo falando exatamente de embalagens, de como valorizar seu produto, como ser mais assertivo com o seu produto através das embalagens. E aí é 100% de acordo com o que você está falando. Eu acho que, por exemplo, Cecília faz um trabalho belíssimo, né, com a questão de embalagens, importação de garrafas, importação de barris também de qualidade. Eu acho que o trabalho dela é bacana. E eu acho que é isso, né? Obviamente, garrafa é algo que custa caro. Se você quer vender um produto, acessar um consumidor com poder aquisitivo menor, você também não pode fazer um investimento muito excessivo na embalagem, né? No visual. Então, eu acho que tem que estar casado. Por exemplo, agora, uma coisa que eu não quero causar polêmica, a minha intenção não é essa, mas, por exemplo, me incomodava muito ver as cachaças em garrafa de cerveja de 600 ml da década de 70. Né? Eu acho que isso aí não condiz. Se o produtor quer produzir um produto de qualidade, um produto diferenciado, ele tem que investir um pouco mais na embalagem. Mas eu acho que a gente está virando essa página e a gente está caminhando mais nesse sentido de aliar a qualidade aos aspectos visuais de rótulo de cachaça, de garrafa de cachaça. Inclusive tem empresas se especializando nisso, né? Nós temos não sei, talvez eu conseguiria falar de umas 3 ou 4 empresas que já estão especializadas em produzir rótulos melhores. Nós temos pessoas especializadas em embalagens, a Cecília é uma delas, o pessoal da Serra Negra, com a Mineira, já são empresas que têm trago para o Brasil, né, outra maneira de se comunicar, e eu acho a embalagem extremamente importante nisso. Eu reclamo muito com os produtores, Alexandre, a falta de caixa. Eu juro para você, os meus produtos que estão na loja, que tem caixa, qualquer, pode ser a caixa mais simples, ele vende mais do que o produto que não tem caixa. E Exato. A caixa, ela ainda é uma vitrine para você explorar o seu produto. Na sua caixa você pode colocar a história do seu produto, você pode colocar alguma orientação, você pode colocar um monte de coisa na caixa. E 90% dos produtores não utilizam a caixa. Então assim, só para o pessoal entender, os produtores que estão na live, ou que assistirão depois, que o que a gente falou na segunda-feira, na terça, ontem, com a Elke,
tá de encontro com o que você está falando agora, né? Dica de uma outra bebida, de como essa outra bebida pode contribuir para a nossa bebida, para a cachaça evoluir, para a cachaça avançar. Então, as coisas não combinadas estão linkadas. É só a gente fazer um exercício bem simples, né, Marcel? Vamos lá, a gente quer dar um presente para alguém. A gente tem duas cachaças com qualidade equivalente. A gente escolhe qual? A com embalagem ou sem a embalagem? A com embalagem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A não ser que a sem embalagem seja uma cachaça que todo mundo fala dela de noite, de noite, de noite. Ou seja, ela teve um storytelling anterior. É. Aí, agora, ok. Vamos fazer justiça, por exemplo. Vamos fazer justiça aqui. E tá, isso não é um problema só do Brasil, de que o produtor de cachaça no Brasil não sabe vender o seu produto. Não, não é nada disso. Eu acho que é olhar, é tentar fazer uma embalagem. Vou dar um exemplo aqui. Esse bourbon, aqui é um bourbon especial. Vou mostrar para vocês. Noel Mills. O teor alcoólico dele, 57,15% teor alcoólico. Um baita bourbon espetacular. E olha como é que ele vem, sem embalagem. Tá? E isso aqui não é exceção no mercado de bourbon. Tá? Não estou falando de exceção. Você sai um pouco das grandes empresas, tem muitas delas que fazem produtos belíssimos que não vêm com embalagem. Então não é só um problema nosso, né? Do setor da cachaça. É a questão do investimento que você tem. A embalagem custa, é algo custoso. Você tem que ter design. Então, assim, caminhar nessa linha, que eu acho que é interessante, que eu acho que é o que você está comentando aqui. Eu vou pegar duas garrafas de uísque aqui, que para mim são as mais belas do mercado inteiro. Enquanto você... Pode ir pegando aí. Enquanto você pega, eu já vou avisar para o pessoal que nós estamos a 3 minutos de acabar esse primeiro tempo da live de como o uísque pode contribuir com a cachaça, mas quero dizer para vocês ficarem aqui conosco. Eu vou chamar um novo ao vivo depois que acabar essa primeira hora, porque a gente ainda vai falar sobre finalização dos produtos, sobre internacionalização da cachaça e responder uma outra pergunta que a gente possa receber ou ter recebido já. Beleza? Perfeito. Manda ver, então, mostra aí as cachaças. Os uísques. Quando acabar, a gente volta de novo, né? Tá. Exato. Olha só, não sei se vai dar para ver no vídeo, tá? Mas isso aqui é simplesmente uma obra de arte, tá? É uma empresa chamada Compass Box. Eles são blenders, eles não produzem uísque, não produz single malt, tá? Eles simplesmente compram barris e mesclam barris. Barris de malte, que eles fazem blended de malte, barris de whisky, single grain e single malt para fazer blended. Mas olha a obra de arte que é isso aqui. Né? Parece uma pintura do século XVIII. O trabalho que eles têm com rótulo é fantástico. Então, assim, para mim, a Compass Box, por exemplo, é um case study do que deve ser feito. Novamente, o quanto isso custa, o quanto isso dá de retorno, eu não sei avaliar, tá? Mas é algo que eu acho impressionante. Né? Esse aqui é um pouco mais simples, mas é fantástica a apresentação do rótulo deles, do trabalho que eles fazem. Tem um azul com dourado bonitão aí. É bonitão, e o desenho é fantástico. Quer dizer, a caixa da Compass Box. Quer dizer, eles fazem um trabalho... Alex, 30 segundos. O Instagram, você já faz live, você sabe como que é. Dá o horário, o Instagram mostra lá, 30 segundos e tal. Gente, como eu falei agora há pouco, vou chamar o ao vivo de novo, o Alex vai entrar e a gente vai continuar, porque nós temos ainda 3 ou 4 tópicos aqui super interessantes e que a gente quer vocês aqui conosco.
Beleza? Perfeito. Até daqui a pouco. Fica aí. Fico aguardando aqui. Fala, amante da cachaça. E aí, pessoal que está no corujão da live cachaceira. Já são 23 horas, já passamos a nossa primeira hora de live. E agora aguardando o Instagram avisar as pessoas novamente que estamos por aqui. E então aguardar aí o Alexandre entrar novamente. É bom que no início a gente vai vendo os amigos entrando aí. João, meu mestre, João Almeida, um abraço. Tô vendo mãe, prima, Cachaça Vanderlei Azevedo tá aqui com a gente, Cachaça Missioneira. Meus parentes lá de Unai estão dando uma moral aí, cara. Que beleza. Obrigado, Mica. Que legal. Vamos lá. Cecília já tá por aqui. Tô de Sebastiana hoje. Se alguém quiser comentar aí se tá tomando alguma coisa, se não tá, o pessoal fica à vontade aí. Pô, que massa, galera. Bom ver o pessoal que tava na live anterior, já voltando aí. Sinal que vocês estão gostando. Gostam de mim, gostam do Alexandre. Ou então, dão créditos aí. Pessoal de Paracatu, fala Ricardo, beleza? É isso. Estância Moretti, muito grato. Cláudio. Vamos lá, Mineiriana. Que beleza. Que bom ver vocês aqui. Não tenho mais mineiriana em casa. Eu tomei tudo por ocasião da avaliação da cúpula. Peraí. Aqui, João. Meus pouquinhos estavam. Ele estava falando dos rótulos, ó. Sebastiana já é uma cachaça que tem investido em entregar outro tipo de experiência para o público. O que eu estou mostrando aqui é um kit que vem, não vai dar para pegar, tá, gente? Tá longe de mim aqui. É um kit que vem da experiência sebastiana. Então, todas essas cachaças que vocês estão vendo eu levantar aqui, são cachaças que vêm dentro do kit experiência sebastiana. Eu achei fantástico. A Sebastiana tem liderado aí nessas novas maneiras de apresentar o seu produto, inclusive no nome, né? Experiência Sebastiana. Tem a ver lá com que o Alexandre estava falando, de você entregar isso para o seu público, de storytelling, de embalagens e por aí vai. De entregar uma experiência mais completa para o seu consumidor. Bora, Alex, tá por aqui. Reforçar mais uma vez que, Alexandre, só um minutinho antes, só para eu reforçar que bebida alcoólica em excesso debilita o corpo, principalmente numa fase dessa que nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise viral. As pessoas têm que se preocupar em não exagerar no consumo de bebida alcoólica, porque debilitando o corpo e debilitando o psíquico, infelizmente vai ser uma pessoa mais suscetível aí a algumas doenças. E também fazer a nossa solidariedade aqui às famílias que têm pessoas que foram acometidas pela Covid-19, ou então as pessoas que têm amigos, que têm algumas outras pessoas aí que... Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que foi acometido pela Covid, graças à medicina, ao corpo dele e a Deus ele não faleceu nem nada, ele já voltou para casa, mas fica a nossa solidariedade também. Bora lá, Alex! Não, perfeito. Não, acho que é super importante o que você está falando. Eu acho que até aqui no Brasil a gente está melhorando um pouco nessa questão de promover o consumo responsável. Eu acho que a gente tem, todos que trabalham na indústria de bebida têm essa responsabilidade de promover um consumo responsável. A gente estava comentando da questão das embalagens, né, de produtos diferenciados. Eu mostrei um pouco o Compass Box. Outra coisa que eu acho interessante, Marcel, é o seguinte. Ainda nessa linha que a gente estava conversando, a questão da venda de produtos especiais, né? Eu acho que a cachaça já avançou bastante nessa questão. A gente já vê aí as cachaças single cask, né, de único barril. Magnífica tem uma single cask, Tiara tem uma single cask. Sebastiana tem barril único. Há 3 Sebastiana, anos.
É, Single barrel. porque assim, só na minha cabeça aqui, é porque a Sebastiana ela não pegou um único. Eu tô tomando Sebastiana, né? Ela não pegou um único barril e, e só daquele único barril é o que ela colocou no mercado. Ela pegou vários únicos barris. Só pode me corrigir aí. Mas ela pegou vários únicos barris para fazer a single barrel. Já a Magnífica, a Tiara, elas pegaram um barril só e só engarrafaram e venderam aquele barril exclusivo. Entendeu? Uhum. Não, perfeito. Mas a Sebastiana identifica qual barril tá? Pelo menos isso ela faz. Exato. Então, eu acho que a gente avançou bastante nessa questão da questão de vender esses produtos especiais, que é... não sei se está dando eco para vocês agora ou não. Cara, tá massa. Tá, estou abaixando aqui o volume para evitar eco. Então, eu acho que a gente conseguir avançar nessa questão de a gente fazer a venda de produtos especiais. Single cask, por exemplo, é um produto especial, o que é chamado de small batch. Esse bourbon que eu mostrei para vocês é um small batch. É pequeno lote, né? Lote pequeno. Uhum. Aí a questão é o seguinte, o que é lote pequeno? Aí eu já não sei. É algo que a gente pode ficar debatendo aqui, o que é lote pequeno. É menos de 1.000 garrafas? Aí depende do tamanho da produção do produtor. E depende do que ele entrega de diferente naquele produto. Por exemplo, os small batch de bourbon, eles estão envelhecendo num setor diferente do armazém, que é um setor que possibilita envelhecimento mais rápido. Tá? É mais quente, às vezes é mais seco, e a água sai do barril e aumenta o teor alcoólico, por incrível que pareça. É um Angel Share negativo, sai mais água do que álcool, e o teor alcoólico sobe no barril. Isso a gente só encontra em Kentucky e Tennessee, essa característica, que são armazéns gigantescos, que você bota no barril a bebida e ela sai com teor alcoólico maior. Porque é muito seco. O normal é destilado perder teor alcoólico com o envelhecimento. É assim na Escócia, é assim aqui no Brasil com a cachaça. Então, o que acontece? Esses produtores de bourbon, quando eles fazem esses small batches, esses lotes pequenos, eles fazem desses barris. Então, como a gente estava falando desde o início, a gente tem que ter essa contrapartida de o produto ser realmente ter algo de especial. Tá? Outra coisa que eu acho interessante muito, assim, obviamente, né, muitas das coisas que a gente está falando aqui, às vezes são mais fáceis de serem implantadas por uma empresa grande, com departamento de marketing, com pessoas pensando o tempo inteiro o que fazer de diferente, de inovador. Tá? Às vezes, para um produtor pequeno, é muito desafiador fazer esse tipo de produtos, de inovação o tempo inteiro. Para as empresas pequenas é um desafio, a gente vê isso aí no dia a dia. Mas, por exemplo, a Glenmorangie, o que ela fez? Ela lançou um whisky que os consumidores escolhiam os barris. A mescla que eles queriam. Eles lançaram isso no site. Falaram, olha, a gente quer produzir um whisky. Tá? Vocês têm essas opções de barris aqui. Vão votando no que vocês acham que vai ser melhor. E os consumidores começaram a votar até que chegou um resultado que eles realmente fizeram o uísque a partir daquele feedback do consumidor. Então, isso é uma coisa, um produto especial, é uma coisa inovadora, que é interessante. Vou mostrar aqui um outro uísque que é interessante, que é esse Glenlivet Cold. O que acontece? A garrafa dele é toda preta. Não tem nada, não tem nenhuma informação. Não diz nada do produto. Só diz o seguinte: Single Malt Scotch Whisky, The Glenlivet Cold. Mais nada. E mostra aqui o endereço da destilaria, é só isso. Aí você fala, caramba, esse produto aqui
Ele não diz nada para o consumidor, né? Não, não diz. Por quê? A ideia é você tomar esse uísque, ter as suas impressões e ir no site da Glenlivet e ver se as suas impressões batem com as impressões da Glenlivet. Tá? Então, uma brincadeira que eles fazem, por isso que é o código, né? Glenlivet Code, o código. Que você acessa o site a partir de um código e aí você descobre o que você bebeu. E se as suas impressões são, de fato, aquelas que a Glenlivet queria colocar naquele produto. Então, são só exemplos aqui de como fazer coisas diferentes, inovadoras, que poderia, por exemplo, a indústria da cachaça explorar. Bolar esse tipo de iniciativas também. Achei interessante. Para a gente avançar, Alex, e a questão das finalizações? O whisky Pardinho passou pela live aí, não sei se ele está por aqui ainda. Eu já conversei com o Pardinho algumas vezes, o Pardinho tem se tornado cada dia mais um fantástico Master Blender da cachaça. Nós temos alguns outros ícones como Master Blender na cachaça, posso citar o Armando Del Bianco, o próprio Leandro Marelli, dentre outros, mas o Pardinho é um mais próximo de mim. E uma coisa que ele fala é que na cachaça a gente precisa de melhores Master Blenders. A gente precisa de pessoas mais experimentadas, isso aí já sou eu falando, pessoas mais experimentadas, mais ousadas na hora da finalização dos produtos. O que você pode falar em relação ao whisky, como que é a finalização dos produtos, e o que você acha que isso pode contribuir do lado de cá? Esse é um assunto bem interessante, porque é algo que é bastante explorado na indústria do whisky, né? O que acontece? Se a gente for olhar, a gente comentou dos destilados complexos no início. Sim. Tá? O blended whisky, ele leva o whisky single grain, destilação de coluna. Então dá um destilado mais ralo, menos viscoso, menos denso, menos aromático. Mas, por outro lado, quando você faz um blended whisky, você tem uma possibilidade de ter um perfil sensorial muito mais complexo do que um single malt. Porque você vai misturando whiskies de barris diferentes, de cevadas maltadas, turfadas ou não, de destilarias diferentes. Então, você tem a possibilidade de ter uma gama muito mais ampla de perfil aromático. Muito mais complexidade. Mais complexidade num blend do que num produto único. Isso é interessante. Eu acho que na cachaça, isso é bem legal pela quantidade de madeiras que a gente tem. Exato, ia falar isso. A gente usa carvalho, frejó, cabriúva, amburana, jequitibá, grápia. Então, quer dizer, você pode... Jatobá, castanheira. É um monte. Você pode brincar aí com uma série de madeiras que vai te dar um blend complexo. Agora, isso não é fácil. Não é nada fácil. Por isso que a gente precisa de mais Master Blenders na cachaça. A gente precisa, né? Eu conheço poucos aí, assim, que as destilarias usam. O Nelson, por exemplo, da Ipioca, não sei se ele ainda está lá. Ipioca, Nelson Duarte, está lá, está lá. Sim. Duarte. Então, tem o Nelson, tem o Pardinho, que faz um trabalho desse com a cachaça Pardinho. Então, na própria Midas, a gente tem na Midas lá o Leandro Dias, que cada lote da Midas está cada dia melhor também. Leandro e João. Exato, a gente pode aí evoluir bastante nessa questão. Outra coisa que eu acho bem interessante é a gente começar a explorar mais a questão das finalizações, né, em barris. Eu acho que a gente não usa muito isso aqui na nossa cachaça. A gente deixou uma pergunta no Instagram da Single Malt para as pessoas fazerem durante a live. E algumas perguntas
a gente recebeu, e eu vou falar de uma delas aqui, que é a cachaça. A pessoa perguntou, mas tem cachaça envelhecida em barril ex-Jerez? Tem, por a 5 botas da Santo Grau. Ela faz essa finalização aí em barril de vinho ex-Jerez de carvalho europeu. Eles têm a versão também Pedro Ximénez, que envelhecida em uma finalização extra em barril de vinho Jerez Pedro Ximénez. Então, quer dizer, a gente tem aí essa experimentação. A gente tem que avançar mais. Eu acho que a gente tem que avançar mais, brincar mais com barris para fazer esse tipo de produtos complexos. Por exemplo, usar barris menores. A Laphroaig tem uma edição que chama-se Laphroaig Quarter Cask. O que é o Laphroaig Quarter Cask? É um whisky que envelheceu num barril de 190 litros, o padrão. Ex-Bourbon, carvalho americano. Eles pegam o líquido desses barris, transferem para barris menorzinhos, chamados Quarter Cask, que é barris de vinho do Porto. Desculpa, barris de vinho do Porto, não, barris de 50 litros. Tá? Pequenininhos, que vai acelerar o envelhecimento. Tá? Por que eu falei do vinho do Porto? Pipocou aqui na nossa frente, falando que existe cachaças envelhecidas em barril de vinho do Porto. Exato, a Sebastiana fez aí uma versão com envelhecimento de vinho do Porto. Então, quer dizer, a gente pode brincar bastante com esse tipo de variação de envelhecimento, que a indústria de whisky, de Scott, já avançou bastante. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, só para eu continuar no assunto. Você sabe dessas finalizações em outros barris, em barris menores, você sabe porque você é um especialista em whisky e pesquisa e estuda, ou você sabe porque o produtor já contou para todo mundo isso? As duas coisas, né? Eles dão transparência nisso. Então, eu quero chegar nesse assunto, exatamente nessa conclusão. Eu sei, porque eu converso com o produtor, porque eu estudo, porque eu pesquiso, que alguns produtores fazem isso. Mas qual que é o problema, talvez, né? Ou a oportunidade, na verdade, qual que é a oportunidade? Eles não comunicam isso. Eles não comunicam. Então, assim, a gente que vai conversar com o produtor, que quer um pouco mais ir a fundo na história do produto dele, ou que fica... tem alguma coisa diferente aqui no seu produto, o que você fez? Aí esse produtor pega e acaba contando pra gente. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção? Não é contar para mim que estou no mercado, que estou interessado, né, que estou numa categoria de pessoas da cadeia produtiva que acaba tendo acesso a esse tipo de informação. É contar para todo mundo, é dar transparência nisso, é utilizar esse tipo de informação para poder diferenciar o seu produto. E acho que isso é bacana, você trazer essa experiência do whisky, que o whisky não só faz isso muito bem, como comunica isso muito bem. Uhum. Não, exatamente. Essa edição do Laphroaig, quer dizer, o produtor fala que envelhece, que faz um envelhecimento, uma maturação extra em barris de 50 litros para acelerar o envelhecimento e dar mais, fazer um whisky mais complexo. Não só ele faz isso, como ele chama o whisky dele de Quarter Cask. Quer dizer, Laphroaig é Quarter Cask. Então, isso aí eu acho que, como você falou, eu acho importantíssimo o produtor fazer esse tipo de link com a produção dele na hora da venda do produto. Tem aqui eu tenho esse Auchentoshan na minha coleção, abri recentemente, que ele é vinho Bordeaux, vinho Saint-Julien, carvalho limousin, carvalho francês europeu. Ele é super avermelhado, você está vendo, coloração natural. Tá? Sim. O que acontece? Aqui é só barril de vinho Saint-Julien. Aí você me pergunta, ficou bom? Na minha opinião, não. Não ficou bom. Ficou um produto aí muito homogêneo, esquisito. Tá? Mas assim, foi um teste que para algumas pessoas
vai ficar bom. Algumas pessoas vão gostar. Então, eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais esse tipo de iniciativa, de inovação. Tá? Massa, é o que eu te falei. Eu vejo que tem alguns produtores que estão fazendo isso, mas acho que eles podiam comunicar melhor isso e concordo de verdade com você. A single malt. Por exemplo, Marcel, esse Aran aqui, ele tem um envelhecimento em barril de ex-bourbon carvalho americano e ele vai para uma maturação extra em vinho Amarone, tá? Vinho tinto italiano Amarone, que dá uma complexidade a mais nesse produto. Quer dizer, esse tipo de experimento, que eu acho que é interessante que os produtores escoceses fazem no uísque, que eu acho que a gente poderia começar a explorar isso aqui. Eu vi a Santo Grau fazendo isso, tá? A Sebastiana fazendo isso, todo esse tipo de... alguns produtores fazendo isso. Pipocou aqui, tem um nosso amigo aqui falando na live que Laphroaig é segunda linha na Escócia, tipo a nossa 51. Acho que ele está completamente enganado. Laphroaig, eu não sei se ele está brincando, sendo irônico, mas Laphroaig é uma destilaria reconhecidíssima na Escócia. Tem, inclusive, o whisky preferido do Príncipe Charles. Tem das poucas marcas de whisky, de destilaria, que tem o crest, quer dizer, aquele símbolo da realeza que o Príncipe Charles deu para eles. Assim, eu acho que o Laphroaig é um whisky que, às vezes, é difícil de entendê-lo. Ele tem um caráter muito medicinal, bastante marinho, salgado, e, às vezes, algumas pessoas não gostam. Mas você tem uma... o Igor já se desculpou aí, falou que era brincadeira, tava Vem cá, cara. Só pra gente aproveitar aí, você mostrou um Aran aí. A single malt é exclusiva do Aran, certo? Exatamente. A single malt importa, foi a primeira importação da single malt de whisky. A gente está trabalhando com a Aran aqui no mercado brasileiro. E trazer barris dela, cara. Exato, a gente tem essa ideia de fazer isso, né, um pouco mais adiante. Trazer barris, fazer uma parceria com alguma cachaçaria aqui no Brasil para envelhecer cachaça em barril de Aran. Eu acho que também apresentar para alguns cervejeiros aqui no Brasil, envelhecer cerveja em barril de Aran. Eu acho que isso aí é uma coisa que, não sei se os nossos produtores estão explorando, mas pegar também barril de cervejarias nacionais para envelhecer cachaça, ou seja, barril que passou alguma cerveja ali dentro. Eu acho interessante isso. A gente tem cervejarias aí que fazem um trabalho belíssimo. Dádiva, Bod Brown. Você está sugerindo o contrário, né? Porque tem cervejas envelhecendo, passando cervejas em barris de cachaça ou de outras bebidas destiladas. E você está sugerindo o contrário. Que a gente pegue barris que passaram cerveja. Exatamente, estou sugerindo isso. Eu acho que não dá para fazer tudo. É experiência, né? Experiência. Eu entendo que os produtores têm limite, né? Não dá para você sair fazendo um monte de coisa. Você tem que fazer algo, experimentar, colocar no mercado, brincar. Mas eu acho que isso aí é uma evolução, né? A gente está aqui fazendo uma espécie de um brainstorming, né? Colocando ideias para, se for interessante para algum produtor específico. Aí na Escócia tem tanto experimento, Marcel, que às vezes saem os experimentos horríveis, né? Eu tenho aqui, na minha coleção, um whisky. Você não vende ele não, né? Vai mostrar aí o experimento horrível. Se você vende, as vendas vão quedar, né? Não, essa garrafa aqui é caríssima. Esse é um dos piores whiskies já lançados na história da Escócia. Caro e ruim. Olha como é que ele é preto. Isso aqui foi o seguinte, o nome dele é Loch Doon, né? Lago Negro. Esse foi um experimento de uma destilaria da Diageo Mannockmore. Diageo aí, a dona da Johnny Walker, Cardu, Singleton. Eles queriam estar experimentando... Da Ipioca, da Smirnoff. Exatamente.
Eles estavam experimentando com barris, né? E, Marcel, eles estavam experimentando com carbonização de barril. O que eles fizeram? Fizeram uma ultracarbonização do barril. Uma carbonização tão intensa que o uísque pegou cinza. Então ficou preto. Pegou o carvão queimado e passou para o destilado. E mas não tá nem um defumado, cara? Tá carvão mesmo? Carvão. O que acontece? Ficou tão carbonizado o uísque, ficou tão ruim, que o uísque virou artigo de colecionador. Hoje são poucos colecionadores que têm essa edição. Os caras vendem até o que é ruim, cara. Até o que era para ser jogado fora, os caras venderam. Fizeram uma edição especial do pior produto que já fizeram em todos os tempos. Exatamente. Ou seja, os caras fazem dinheiro com qualquer coisa. Pô. Isso é interessante para mostrar o seguinte, que nem tudo vai dar certo. Vai ter experimento que vai dar errado. Quando você é uma empresa grande, você consegue absorver o custo de um experimento errado, né? Para um produtor pequeno, talvez não seja seja difícil para ele, né, bancar um experimento constante, né? Mas eu acho que tem que arriscar em alguns momentos, né? Pô, que massa, cara. O cara te conta uma história íntegra, uma história verdadeira, que eu, pela primeira vez, eu vou te vender o pior produto que eu já fabriquei em todos os tempos. Se você quer tê-lo em escassez, se você quer tê-lo, são só 50 garrafas horríveis. Toma aí. O que acontece? A história por trás é o seguinte, eles colocaram no mercado, houve rejeição, eles começaram a tirar a garrafa. E o pessoal começou a correr atrás das garrafas, porque a Diageo começou a retirar as garrafas. Entendeu? Para poder manter a sua reputação, né? Então ficou um produto escasso. E isso aí foi um aspecto interessante. Massa. Ô, Alex, vamos partir para a internacionalização da cachaça? Polêmica, hein? Sim. Perfeito. Eu acho que, bom, isso é algo interessante, né? A internacionalização da cachaça não é algo fácil, né? É algo bem complicado. Você internacionalizar uma bebida não é trivial, tá? A gente não está nem falando de marca, a gente está falando da instituição cachaça, né? Exatamente. Por que eu acho assim, a minha opinião, por exemplo, que isso tem que ser capitaneado por alguma empresa grande, tá? Na época que a Diageo comprou a Ipioca, houve muito burburinho no mercado de cachaça, dizendo isso vai acabar com a cachaça por causa disso, por causa daquilo e tal. Bom, eu vejo essas coisas de uma forma bem positiva, né? Porque a Diageo tem uma capacidade de penetração no mercado global imensa, né? Obviamente, existem críticas à atuação dela, né? Obviamente. E eles têm rum, por exemplo. Alguns dizem o seguinte, eles não vão querer internacionalizar a cachaça porque eles têm rum no portfólio, tá? Só um segundo, Marcel. Vai, manda, deixa aí. Meu filho está com o iPad ali ligado no volume máximo. Manda ver aí, se organiza aí. Tá com uma música de fundo. Não. Mas o que eu estava falando? Existem críticas aí à atuação da Diageo, falando o seguinte, a Diageo não vai querer internacionalizar a cachaça nunca, porque eles têm rum no portfólio, e eles não vão querer que a cachaça compita com rum. Bom, eu não conheço a estratégia da Diageo, não estou metido na empresa, não sei o que eles querem da vida, então fica difícil de argumentar. O que eu sei é o seguinte, a internacionalização da cachaça passa por uma empresa grande. Primeiro ponto, tem que ser uma empresa grande. A Leblon já fez um trabalho legal nos Estados Unidos e na Europa, já levou o nome da cachaça no mercado internacional. Acho que a gente tem que reconhecer o trabalho que eles fizeram. Porto Morretes vem fazendo também através da Novo Fogo, lá nos Estados Unidos. Exato. Acho que a Weber chega bem também. A Weber tem exportação, a Magnífica tem exportação para o Reino Unido, a Sebastiana está exportando para o Canadá. O que acontece? Eu acho que é o seguinte, para internacionalizar tem que ter produto.
E para ter produto tem que ser cachaça branca. A cachaça branca tem que empurrar os outros. Tá? Eu sei que isso aí é um assunto polêmico, que tem divisões, tá? Mas, na minha opinião, a Bacardi é Bacardi por quê? Pelo rum branco. Ela não é a Bacardi por causa do rum envelhecido. O rum envelhecido é um mercado importante, interessante, tem mais margem, mais valor agregado, vende menos, tem uma receita maior. Isso é interessante. Mas o volume que torna a Bacardi Bacardi é o rum brancão mesmo ali para fazer mojito, para fazer daiquiri, para fazer drink. Campari é a mesma coisa. Campari é uma bebida barata, tá? Tem o seu valor para coquetéis, mas a Campari é dona da destilaria Wild Turkey nos Estados Unidos. Por quê? Porque se internacionalizou via bares, via coquetéis, via volume, produção de massa. Tá? Isso é que a gente tem que ter para a cachaça virar um produto internacional. Os produtores pequenos estão fazendo um trabalho legal de levar o produto lá para fora. Tá? Agora, só que esses produtores pequenos, obviamente, é um trabalho muito mais árduo, mais de formiguinha, de um retorno num prazo mais longo. Tá? Se a gente quer algo mais rápido, vai ser difícil acontecer se não for nessa onda aí. Sim. Então, só que a cachaça por empresa média grande, muitas vezes é uma cachaça de coluna. Uhum. E é uma cachaça que não está dentro lá do que a gente chamou a atenção lá no início, dentro da maior qualidade sensorial que a gente esperaria. E aí, como é que resolve? Porque internacionalizar uma instituição, a instituição cachaça, com um produto que talvez não tenha um atrativo sensorial, e aí? Mas aí para mim, Marcelo, é o seguinte, eu me considero uma pessoa experimentada em bebidas, né? Mas eu não tomo Campari puro. Eu não tomo Campari puro. É muito amargo. É desafiador. Só conheço dependendo, 2 ou 3 que tomam. Eu vou botar um Camparizinho puro, botar uma rodelinha de laranja e vou embora. Mas não é fácil. Eu acho o seguinte, aí tem que passar por uma questão de internalização de drinks mesmo. Tá? Da gente ir via mixologia, via drinks. Assim, então, e aí vem um pouco. Deixa eu te provocar aqui. Sim. Vou te interromper porque eu não quero nem te deixar entrar nos drinks. Hoje, me preparando para o nosso bate-papo, eu recebi umas perguntas do Raul da Magnífica. Uhum. E aí uma das questões que o Raul levanta é exatamente isso. Será então que para a internacionalização da cachaça com qualidade, não seria ideal um produto, né, uma cachaça que mesclasse alambique com coluna, de modo que a gente tivesse uma grande produção, mas ao mesmo tempo um produto mesclado com alambique para aumentar a qualidade do produto? Sensacional. Assim, o Raul captou o que é o sucesso da indústria do Scott. É exatamente isso. O segredo do Scott é esse. É a mistura da coluna com o alambique. A coluna te dá volume e o alambique te dá uma qualidade melhor, um aspecto sensorial melhor. E aí você consegue botar produto no mundo inteiro. Tá? É exatamente isso, né? Se a gente fizer uma comparação, só para o pessoal que está escutando a gente fizer uma comparação. Hoje tem quantas destilarias de single malt, de alambique, na Escócia? Mais 112, mais ou menos. Vive mudando esse número, porque vive abrindo destilaria, fechando e tal. 112. Quantas destilarias de whisky de coluna, de single grain whisky? 6. Com 6 destilarias de whisky de coluna, você tem uma produção maior do que 112 destilarias de whisky single malt, de alambique. Então, o segredo, eu acho que é esse. Tá? E aí, é você mesclar coluna e mesclar alambique. Tá? Mas aí, como é que faz isso?
Qual o produtor que está fazendo os dois? Os produtores querem ser amigos? Eles querem combinar uma parceria? A Weber House vai se juntar com a Companhia Miller? Aí são questões que a gente não tem resposta. A gente não sabe eu acho que tem um produto no mercado que mistura alambique com coluna. O pessoal que está aí, mais experienciado também, que quiser contribuir, por favor, a gente está lendo. Mas eu acho que a Ipioca 5 Chaves é a única cachaça que a gente tem no mercado que é coluna e alambique. Porque Nelson exigiu um alambique para poder melhorar a qualidade sensorial do produto. Pois é, Marcelo, perfeito. Mas a 5 Chaves está falando da Diageo, né? Só dela. Só da Diageo. Exatamente. Tá. Você sabe que companheira é uma coluna de cobre, né? Você sabia? Companheira é coluna de cobre. É tipo bourbon, né? Deve ser, eu não visitei o alambique deles. Mas a companheira não é um alambique. A companheira, o Natanael, que é o produtor, é um puto engenheiro, um inovador, um inventor. O Natanael é de outro mundo. Ele inventou uma coluna 100% fabricada de cobre. E a partir dessa coluna dele, ele consegue extrair uma qualidade sensorial muito boa e ainda ter volume de produção. Isso é interessante, né? Eu vou mostrar aqui para você. O Pardinho tá comentando, só rapidinho, o Pardinho tá comentando, só para não ser injusto. O Pardinho tá comentando que mandou para a Europa um blend de coluna e alambique. Depois, até se ele falar mais sobre isso aí, a gente comenta aqui também. O desafio, se você é um produtor pequeno, você tem vários desafios, né? Juntar coluna com alambique, produtor pequeno não é algo fácil, mas é onde você tem, de fato, como o Raul falou, de você ganhar volume, tá? Esse whisky aqui, que a Single Malt importa, tá? É o Robert Burns Blended, tá? Esse Robert Burns Blended tem 60% de whisky de alambique aqui, 60% de single malt. E só 40% de whisky de grão, single grain. Aí você me fala, Alexandre, mas o single grain não é para baratear, não é para dar volume? Por que esses caras colocam 60% de malte aqui dentro? Se eles querem escala, volume, é simples. Porque eles fazem whisky de alambique. Eles controlam a produção de alambique. A de single grain, de whisky de coluna, eles têm que comprar no mercado. Então, para eles é mais fácil botar 60% de malte aqui dentro. Tá? Então, quer dizer, o desafio é esse, né? Para o produtor pequeno, comprar cachaça de coluna, de qualidade, misturar, ganhar volume, tentar exportar. Ou fazer uma cooperativa de produtores para ter volume, para botar cachaça branca ou cachaça blended, de coluna e alambique no mercado internacional. A gente precisa de volume. E precisa de ter uma coquetelaria por trás para poder dar esse volume em bar, restaurante. Isso é importante. Porque se a gente for pegar, qual é o destilado mais vendido no mundo? Tá? É o Sochi. O Sochi lá. De arroz, né? Japão, China. Tá? O asiático lá, né? Exatamente. Aí depois vem qual o outro? A vodka. Vodka. Pois é. É o destilado de qualquer coisa. Exato. Então, quer dizer, a vodka, ela é neutra, ela serve para qualquer tipo de mistura. Então, o que acontece? A vodka, ela está amplamente disseminada no mercado on-trade, que é mercado de bar e restaurante. Por isso que eles têm um volume brutal. Eu acho que a cachaça tinha que caminhar nessa direção, né? É um pouco minha visão. Se a gente quiser um produto de fato internacional. E o nosso melhor drink? A caipirinha, ela carrega? Ela consegue carregar a cachaça para fora? O que você acha? Assim, esse é também um assunto polêmico. Eu sei que existem várias diferenças e eu não quero que ninguém concorde comigo, obviamente. Cada um tem a sua visão. Não, é o seu ponto de vista. Vamos lá. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que a caipirinha... Quase meia-noite ninguém vai dar na gente, não. Relaxa.
Eu acho que a caipirinha, eu gosto da caipirinha, mas eu acho que ela tem alguns problemas. Tá? O primeiro problema é o seguinte, é a questão do açúcar, né? Hoje a gente tem uma sociedade que rejeita açúcar. As gerações mais novas, elas querem produtos mais saudáveis, o açúcar está associado a muita caloria. Então a gente tem esse desafio, né? Que é o nosso principal drink está ligado a uma bebida com alto teor calórico. Outra coisa é que eu acho que é muito ácido, né? Caipirinha, tudo bem, tem forma de fazer, menos ácido, você espreme menos o limão e tal. Aí depende da técnica do bartender. Mas é de fato um produto de alto teor alcoólico e bastante acidez, na minha opinião. Eu acho que isso aí leva a alguns problemas. Tá? O rabo de galo, por exemplo, também tem os seus problemas, porque ele é muito simples, né? E o próprio nome já é um problema, rabo de galo. Porque como é que você traduz isso? É um nome difícil de falar lá fora. Não, coquetel. É coquetel. E coquetel é uma classe. É um genérico. Você não diz muita coisa. Né? Coquetel é o quê? Negroni é um coquetel. Gin tônica é um coquetel. Caipirinha é um coquetel. Então você tem cara, mais cedo, não sei se você conseguiu acompanhar, a Ana Laura do Cachacier estava numa live com o Mestre Derivan. Uhum. E uma das coisas que Mestre Derivan, vai me faltar palavras para descrever o Mestre Derivan, mas eu quero me ater só à questão do rabo de galo e da caipirinha. Uma das coisas que ele levantou lá na live deles era exatamente que o rabo de galo é um drink com cachaça que tem maiores condições de internacionalizar a cachaça do que a própria caipirinha. E aí ele justifica, dá vários exemplos, porque é mais fácil de fazer, porque está associado a uma outra bebida que também está mais fácil de fazer, e que os bartenders podem dar suas próprias releituras a esse drink, que não só colocar lá um pouquinho de vermute e cachaça, mas dar outras apresentações. E eu achei extremamente bacana. Eu já sabia que a gente falaria de caipirinha aqui, mas na hora que o mestre Derivan chamou atenção para o rabo de galo, me acendeu aqui que ele tinha muita razão no que ele estava falando. E eu fiquei mais fã ainda. Eu acho que ele tem um ponto que eu também concordo, né? É um drink que não leva açúcar, é um drink que menos ácido, tá? Eu acho que o problema do rabo de galo, na minha opinião, é que é vermute e cachaça, né? É muito simples. Isso é a base, né? O whisky sour também é muito simples, o Alexandre. Também. Né? E correu o mundo. Eu acho que a gente precisa... Eu concordo com o mestre Derivan nessa análise, né? Que eu acho que potencialmente o rabo de galo tem mais chance do que caipirinha, né? Por esses fatores que a gente está comentando aqui. Agora, eu acho que talvez até mesmo o mais interessante é a gente ter um conjunto de drinks, né? Explorar aí um leque de uns 3 ou 4 e tentar essa internacionalização da cachaça. Agora, isso não vai acontecer se a gente não tiver produto lá fora. Não tiver cachaça branca para entregar lá fora, ou blend de cachaça de coluna com alambique. Se a gente não tem isso para entregar lá fora, é difícil. Isso não vai ocorrer. O que você está falando linka com as outras lives que eu fiz. Eita, saiu. Não sei o que aconteceu lá. Às vezes acabou a bateria. Mas eu vou continuar aqui o que eu estou falando. O que o Alexandre acabou de falar, vou esperar ele voltar. O que o Alexandre acabou de falar em relação a, se não tiver cachaça branca de qualidade indo para fora, que é através da cachaça branca que a cachaça vai se internacionalizar, vai muito de acordo com o que Maurício Maia falou, com o que, chamando o Alexandre aqui, com o que Dirley comenta. A evolução da cachaça nos outros mercados é através da cachaça branca e é através dos drinks. E aí, um detalhe muito interessante que o Alexandre coloca aqui pra gente é que não deveria ser um drink difícil de se reproduzir, de fazer, de inovar.
e que ele não vê na caipirinha muito esse potencial. E eu, assim, sendo muito sincero, eu não tinha pensado ainda, eu não tinha me atentado para isso antes, eu não tinha parado para pensar, mas depois das conversas que eu tive com o Alexandre essa semana, e depois de escutar Mestre Derivan hoje, faz muito sentido para mim. Realmente, nós precisamos ter um drink mais fácil. E outra coisa, né, Marcelo? Acho o seguinte, a caipirinha está nos principais bares do mundo, tá? Mas quando você pede uma caipirinha, você vai ver o bartender puxando uma garrafa de rum Bacardi para fazer a caipirinha. Tá? Por que isso? Isso aí é difícil a gente ter os porquês, né? Vamos lá. Não chega o produto lá fora, por alguma razão. Tá? A Leblon é uma empresa que ela surge a partir da ideia, eu esqueci o nome do americano, acho que é o Steve Lambert, que ele viu o seguinte, pô, eu trabalho na Moët Hennessy, conheço todos os destilados do mundo aí, tequila, conhaque, armanhaque, vodka. Não é possível que o Brasil não tenha uma cachaça no mundo. E ele tem essa ideia, ele fala, o destilado que falta no mundo é a cachaça. E ele tá tentando fazer um trabalho, e não é fácil, né? Um trabalho de anos para tentar internacionalizar a cachaça. Já conseguiu avançar um pouco, tá? E ele teve problemas. Tem um case study da Leblon que é bacana. Depois eu até passo para você, se quiser passar para o pessoal, que fala de toda a história da cachaça Leblon. E o que acontece? Ele mesmo, por que ele compra destilaria em Patos de Minas? A Leblon foi absorvida pela Bacardi, né? Foi. Mas por que ele comprou a destilaria? Por que ele começou a investir na produção da Maison Leblon? Porque ele viu que tinha problema de abastecimento interno para a produção dele. Na verdade, ele comprava cachaça e fazia blended de cachaça. Tá? Mas ele começou a ter problema com a qualidade do produto que entregavam para ele. E não só isso. Diziam que ia entregar tantos litros e não entregavam. Então ele falou, caramba, eu não posso, tem um problema aqui. Eu não posso ter essa flutuação toda. Eu não posso pedir 10 mil litros de cachaça e me entregarem 1.000. Eu não posso pedir 10 mil litros de cachaça e me entregarem 10 mil litros ruins. Então ele começa a produzir. Então, se a gente tem esse problema no mercado interno, imagina no mercado externo. E assim, em questão de destilado no mundo, é um business cruel para você se internacionalizar. Porque, por exemplo, você ir para o mercado americano significa pagar. Tá? Se você for lá para o importador nos Estados Unidos, ele vai falar, tá, eu quero ver lá para market aí. Quero tantos $1.000, você vai me vender 10 caixas, eu vou querer 2 bonificadas para poder fazer degustação, para poder fazer evento e tal. E o importador, ao ir para os varejistas vão pedir a mesma coisa. Ah, não, eu compro 10 caixas, você vai me dar 2 de bonificação. O jogo é esse, é um jogo bem cruel, bem difícil de entrar. É por isso que quando eu estava falando no início, por isso que precisa de uma empresa grande para levar o resto, levar o pessoal. Porque a empresa grande paga, abre mercado. 2 perguntas. Sim. Tanto o Padim comentou aí agora e o próprio Raul tinha perguntado mais para trás. O Raul tinha perguntado se a cachaça vai surfar a onda do rum e o Padim comentou que a cachaça branca sofre muito com a concorrência do rum. E depois a gente tem uma pergunta também em relação à questão de consistência na produção. Mas cachaça e rum, a cachaça vai surfar a onda do rum? O que você acha? Como é que tá isso aí? Essa onda do rum, eu estou esperando ela já tem uns 4 anos. Assim, todo ano dizem que vai ter uma onda do rum, agora é o ano do rum, agora o rum vai ressurgir e tal. Eu acho o seguinte... Aí vem o gin. Aí vem o gin, aí vem o gin e mata todo mundo. Aí vem o corote no carnaval. Exatamente. Então, o que acontece? Assim, na Single Malt, por exemplo, lá no nosso e-commerce, loja de uísque, a gente tem uma saída boa de rums envelhecidos, né? Mas a gente sabe que
o rum é uma categoria que a gente é exceção, com o trabalho que a gente faz, de conseguir avançar, porque é brown spirit, né? É destilado envelhecido. Então, a gente consegue... É uma categoria que a gente trabalha bem. Mas, assim, o avanço do rum bom, não sei, é difícil dizer. Porque o rum branco já avançou, né? Quando a gente fala o seguinte... Então, mas a cachaça vai surfar essa onda? Assim, eu acho que a cachaça está surfando a onda aqui no mercado interno, né? A onda no mercado internacional, eu acho que é outro game. Eu acho que não consegue pegar, não. A minha visão. Eu acho que a gente vai continuar patinando. Tá? Se os produtores fazem um trabalho específico em alguns países, eles vão avançar. Vai conseguir, com bares locais, empresas locais que trabalham produtos diferenciados. Hoje, o que a gente está vendo no mercado, o capitalismo está avançando. Quando ele avança, você tem uma segmentação de mercado maior, né? Você tem mais produtos. Então, tem hoje empresas no Reino Unido que importam produtos de nicho, bem específicos ali. Aí eu acho que uma cachaça de alambique se encaixa no portfólio de um importador desse tipo. Mas, assim, como onda internacional para ir, eu acho que a gente vai continuar aí um pouco, não vai surfar essa onda, não, minha opinião. Entendi. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo traduzir a pergunta aqui do Last BPM. Depois, o Last BPM, se você quiser falar seu nome aí, a gente fala aqui. O que o ele Ariel, diz? Eu conheço ele, é aqui de Brasília. É o Ariel? Ah, que massa. O que ele fala? Que tem uma dificuldade que é da consistência das cachaças de alambique, né? Dela entregar uma padronização mais constante. Acho que é isso que ele quer dizer. Aí ele pergunta, o single malt também é afetado pela consistência do produto, já que numa comparação, o single malt equivaleria à nossa cachaça de alambique, certo? Certo, eu acho que é o seguinte, essa pergunta da variação de consistência ela é importante. Eu acho que aí entra um pouco da diversidade que a gente tem até mesmo de madeiras, né? Eu acho que hoje os produtores eles conseguem fazer um produto bem consistente, né? Alguns produtores de cachaça, por exemplo, posso citar alguns, Sebastiana, Princesa Isabel, o Weber House, fazem trabalhos assim, cachaças belíssimas. Agora, o desafio talvez é que o Scott, por exemplo, você bebe um Scott hoje, um blended, daqui a 2 anos você bebe ele variou muito pouco, daqui a 5 anos ele variou, mas você não consegue perceber. Eu acho que nessa linha, o Scott é mais homogêneo. Agora, isso não é tão vantagem no mercado de hoje, que as pessoas querem provar de tudo. O cara vende até o que é ruim, pô, até o que deu errado. Mas assim, eu acho que a cachaça tem muito mais vantagem do que o uísque, por exemplo, para avançar em diversidade de portfólio, por conta das madeiras. Sim. É muito mais vantagem. Teve um amigo aí nosso que falou que a cachaça se beneficia dos ruins envelhecidos, que o pessoal do ruim envelhecido gosta de cachaça de alambique envelhecida. Perfeito, é isso aí. A gente ainda encontra no mercado consumidores que só bebem um tipo de destilado. Eu só bebo cachaça, eu só bebo uísque, eu só bebo gin. Tá? O Marcelo é um deles. Agora, assim, quando a gente... Eu bebo de tudo, né? Então, eu não, assim, você sabe. eu acho que os destilados eles têm características bem interessantes. Por exemplo, o rum envelhecido, se a gente pega uma cachaça bem envelhecida, como a Magnífica, por exemplo. Se a gente pega uma Magnífica e pega um Zacapa, por exemplo, ou pega um Havana, a gente vai ver que são produtos bem parecidos e que entregam qualidade parecidas, né? São produtos bons que a gente fala, cara, isso aqui é um destilado bem feito. Né? E eu acho que isso que é o interessante
e a cachaça está se beneficiando dessa onda dos destilados e dos drinks também. Tem bar em São Paulo que é especializado em drink de cachaça. Tem bar em São Paulo que é especializado em vender dose de cachaça. Só tem cachaça no portfólio. Isso é bacana. E aqui em Brasília a gente sofre, hein, cara? Aqui em Brasília tem lá... Como é que é o nome daquela 304 Sul, eu acho? A 405 Sul, tem o Empório da Cachaça. Empório da Cachaça. Empório da Cachaça. Mas, na verdade, eu acho que a melhor carta de cachaças de Brasília hoje está lá no Gato Preto, viu? Na 504 Norte. Ah, legal, conheço lá. Não, pois é. Então, assim, a gente tem essa segmentação do mercado que eu acho que é bem interessante, é algo novo que está surgindo. E a tendência é isso se aprofundar. Né? Eu acho que é um pouco por aí. Alexandre, eu te chamo de Alex muitas vezes. Me sinto mais confortável te chamando de Alex do que de Alexandre. Mas bora lá, Alexandre Campos. A gente está chegando aqui perto de 2 horas da nossa live cachaceira, nosso corujão, né? Até meia-noite. Quero agradecer aí aos insistentes que estão conosco aqui, que estão nos ouvindo, alguns produtores, alguns amigos do uísque, alguns amigos da cachaça. A gente fica muito feliz de ter essa audiência por tanto tempo e tão tarde. E fazendo um resumo, a gente falou nas questões de storytelling, de contar melhor a história, né? Então aproveitar mais o marketing de cada produção. Isso é muito rico na cachaça, porque tem muita coisa das famílias. Então, mas contar isso de uma maneira íntegra, contar isso de uma maneira verdadeira e para muita gente, contar realmente. Nós falamos das embalagens, falamos das finalizações dos produtos, de não só inovar na hora de blendar os seus produtos, mas contar isso para o consumidor. É extremamente importante contar isso para o consumidor. Falamos em relação à internacionalização, a sua visão acaba corroborando com as outras pessoas que eu já conversei durante essa semana. Então, corrobora com o Dirley, corrobora com o Maurício Maia. A cachaça vai avançar através da cachaça branca, através da coquetelaria e através de drinks fáceis. E aí vai de encontro ao que o mestre Derivan falou, muito do que você falou também. E uma coisa que eu achei legal no início é que você fez questão de colocar, para mim, cachaça de alambique é um destilado complexo, do mais alto nível, dos melhores destilados que eu conheço. E aí você citou alguns desses destilados aí. Cara, a palavra é sua, eu só tentei resumir aqui para as pessoas. Pode falar aí suas considerações também. Semana que vem eu continuo por aqui, você está convidado a continuar acompanhando. Eu vou fazer live, enquanto tiver quarentena, eu vou fazer live 10 horas da noite de segunda a quinta. Legal, legal. Não, bacana, eu fico feliz aí de que você citou um monte de gente que está falando coisas parecidas comigo. Eu me sinto bem por não estar falando besteira sozinho. Isso conforta. Mas bacana, agradeço o convite. Né, peço desculpas no início, aí de ter problema com áudio. De microfone, foi... não sei o que aconteceu dessa vez. O microfone costuma estar funcionando normal. Mas acho que foi bacana o bate-papo. Eu acho que a gente... a ideia é contribuir com os produtores, dando um pouco da nossa visão. Às vezes a gente está um pouco fora de algumas coisas, consegue enxergar uns detalhes que às vezes o produtor não enxerga, e vice-versa, o produtor enxerga coisas que a gente não consegue ver. E eu acho que a ideia é um pouco essa, né, de trocar informações. E bacana, gostei de saber que eu pude contribuir aí. E agradeço também ao pessoal que ficou acordado vendo a gente. Né? E o pessoal que vai ver também, que essa live vai ficar gravada. Então, meu agradecimento também a todos. Com certeza, a gente vai disponibilizar a partir de semana que vem no YouTube também. Então, lembrando, singlemaltbrasil.com.br, né? Na verdade, o e-commerce é www.lojadewhisk.com.br. Tá, temos 15 segundos.
E a Eu Amo Cachaça agora também tem loja, então euamocachaca.com.br/loja, atendendo principalmente Brasília, mas também a gente consegue enviar para todo o Brasil. Alexandre, um abraço e um brinde. Obrigado a todos aí.